a graça do Senhor seja derramada abundantemente sobre cada um de nós. E nesta manhã, como nós já louvamos, né? Sou tua casa, tua morada. Isso é um privilégio. Deus nos chamou para que nós entregássemos a nossa vida a Ele, que nós pudéssemos louvá-lo e adorá-lo e pudéssemos receber dele o alimento necessário para que a nossa vida prospere. Nesta manhã, desculpem, irmãos, é uma questão de logística aqui. Algumas vezes a gente tem um pequeno problema entre a cadeira e a nossa posição. Nós gostaríamos, nesta manhã, de compartilhar com você algo que Deus colocou em nosso coração, e eu gostaria de começar falando para você sobre um texto de um livro chamado O Discípulo Radical. Você já leu? Se você não leu, eu digo a você, olha, vale a pena. Busque esse livro, porque vale a pena. Ele não é grande, ele é pequeno, mas ele é muito real, muito com uma característica muito forte, com verdades que fazem parte da nossa vida diária, e ele é direto, né? O autor dele é o John Stott. Ele é um homem de Deus, um grande homem de Deus, tem muitos livros, tem muitos comentários bíblicos, um homem sábio. Mas é interessante que esse livro ele nos traz algumas verdades, e no capítulo que ele trata sobre equilíbrio, você lembra que nós temos falado sobre equilíbrio? Você lembra que nós temos um texto, que é o texto que usamos todo domingo após o culto, que fala sobre termos equilíbrio, e nós sempre pedimos isso, né? Eu costumo brincar que nós, então, mulheres, donas de casa, mães, nós precisamos ter equilíbrio. Mas homem, não fica se achando o máximo não, tá? Você também precisa de equilíbrio. Todos nós precisamos de equilíbrio numa época, numa fase que anda tão difícil, né? Com tantas situações adversas, com tantas lutas. Eu estava escutando Roberta falar, né? A gente é grato pelo dom da vida, porque o Wendel estava falando aqui daqueles que estão aniversariando, mas faz parte do processo da vida, e nós, duas pessoas próximas a nós, esta semana, foram embora, né? E nós não temos como impedir isso, porque isso faz parte do processo da vida. Então nós precisamos de equilíbrio, nós precisamos entender que Deus cuida de nós dia após dia, e Ele continua no controle de todas as coisas. Mas voltando para o livro lá do John Stott, O Discípulo Radical, no capítulo que fala sobre equilíbrio, ele começa citando uma palavra que foi dita pelo rei Eduardo VIII, num interessante documentário a respeito desse rei durante a sua vida, a respeito da sua educação, em seu breve reinado, em a sua abdicação. Foi feito esse documentário, e no documentário ele diz que ele lembra do seu passado. Lembrando do seu passado, ele diz: o meu pai, o rei George V, ele foi um rígido disciplinador. Quando eu fazia algo errado, ele às vezes me advertia dizendo: meu querido menino, você deve sempre se lembrar de quem você é. Se eu apenas lembrasse que era um príncipe real destinado ao trono, não iria me comportar de forma inadequada. Nós estamos falando de um reino aqui da terra.
Nós estamos falando de pessoas que viviam com um propósito, mas o pai dele chamava a atenção dele dizendo isso: olha, lembre-se de quem você é, porque se você lembrar de quem você é, naturalmente você vai saber se comportar, você vai saber se posicionar e de forma nenhuma você irá se comportar de maneira inadequada. A pergunta para hoje para nós é: quem eu sou? Quem você é, meu querido? Você que está me ouvindo na live, quem você é? Será que nós podemos parafrasear dizendo: se eu me lembro que eu sou co-herdeiro com Cristo, criado à imagem e semelhança do nosso Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, eu sou filho de Deus, eu não vou me comportar de forma inadequada. De maneira nenhuma eu vou fazer algo para envergonhar o meu Pai Celestial, o Rei Todo-Poderoso, o Rei sobre todas as coisas, o meu Jesus que morreu na cruz e deu a vida por mim e que vive e reina para todo sempre. Pense nisso. Eu gostaria que nesta manhã você pensasse não com altivez ou com orgulho, mas que você pensasse que isso é o suficiente para te dar a condição master, te dar a condição necessária para você honrar o nome do Senhor em tudo aquilo que você fizer. Para tanto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 2, e eu vou ler alguns versículos com você. E lendo esses versículos, eu gostaria de rapidamente conversar com você sobre alguns desses versículos. E eu quero mostrar a você, assim como o John Stott, naquele capítulo que fala sobre o equilíbrio, ele nos mostra algumas verdades. Eu gostaria de, nesse texto de 1 Pedro 2, de 1 a 17, mas eu vou estar lendo alguns versículos, que nós tirássemos a verdade que o Senhor tem para nós. Pedro, nesse texto, ele usa diversas metáforas. Ele ilustra quem nós somos. Cada um carrega uma obrigação correspondente e juntas elas podem ser chamadas de cristianismo. Você já foi chamado de cristão alguma vez? Mas de acordo com Pedro, nós precisamos ter essas características. E ele começa o texto dele, você está com a sua Bíblia aberta, você está acompanhando. Ele diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia, inveja e de toda sorte de malícias. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Despojando-vos, largando, abrindo mão, tirando da nossa vida. Não condiz mais conosco. Despojar é a ação voluntária. Ninguém obriga você a se despojar de nada. Para que você passe por essa ação de despojar, é você que vai ter a atitude voluntária. Essa atitude voluntária, ela procede da regeneração. A regeneração é a mudança profunda, é a mudança interior e é a mudança radical. Quando ele escreve sobre o discípulo radical, é por causa disso. Nós precisamos ser radicais. Muitas vezes nós tomamos essa palavra, que o radical é só para coisas ruins, mas não.
eu posso ser radical na minha postura como filho de Deus, eu posso ser radical na minha postura, no meu entendimento daquilo que Deus quer que eu viva. E eu posso, para ter essa atitude radical, primeiro eu vou me despojar daquilo que me atrapalha. E Pedro, ele chama a atenção e ele diz, olha, toda a maldade, todo dolo, toda hipocrisia, inveja, toda sorte de maledicência precisa ser despojada da nossa vida. É uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, você consegue terminar o texto? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se eu sou nova criatura, eu vou me despojar das atitudes que atrapalham o meu desenvolvimento na minha vida com Deus. E aí o versículo 2 diz, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O leite para o recém-nascido, todos nós já tivemos recém-nascidos em casa. E todos nós podemos participar do processo de crescimento dele, vendo o quanto ele anseia pelo leite, né? Assim, parece que ele sente o cheiro, né? A mãe está se aproximando e ele vibra, ele quer. Enquanto ele não fala, ele reage de diversas maneiras, mas ele mostra que ele quer ardentemente ser alimentado. Irmãos queridos, seja como um recém-nascido, seja como um bebê e deseja ardentemente o alimento. Só que aqui esse leite é a palavra de Deus. O nosso alimento é a palavra de Deus. Eu desejo ardentemente porque aquela criança, ela não toma atitude por ela mesma. Depois começa a crescer e começa a dar uns trabalhinhos, né? Começa a dizer o que eu quero, o que eu não quero. Muitas vezes quer se impor. Meu marido costumava até dizer, né? O pequeno manipulador da casa. Porque ele quer ditar as ordens. Mas pela graça de Deus, nós temos um Deus que até isso ele se preocupou. E aí ele nos deixou o manual, que é a palavra dele, para nos direcionar a maneira correta de orientar os nossos filhos. Essa criança recém-nascida, ela é imatura, ela é vulnerável e, acima de tudo, ela precisa crescer. Para crescer, ela precisa se alimentar. O Novo Testamento, não apenas nesse texto de Pedro, mas ele constantemente nos incentiva a crescer. Crescer em conhecimento, crescer em santidade, crescer em fé, crescer em amor, crescer em esperança. Mas Pedro nos alerta que antes de crescer é necessário se desfazer da maldade. Ele poderia começar o texto, o versículo, dizendo, olha, deseja ardentemente, mas primeiro ele diz, olha, despojando-vos de tudo aquilo que possa atrapalhar o seu crescimento. Tenha vontade de saber e de receber do Senhor aquilo que é necessário para você crescer. O bebê recém-nascido, ele quer receber o leite materno. Nós também precisamos querer o leite genuíno. O leite genuíno é esta palavra de Deus. Não é aquilo que o homem fala, não é aquilo que hoje em dia se fala influenciadores. Os influenciadores ditam. Não é aquilo que A ou B diz e aí vai uma multidão atrás do A ou do B. O leite genuíno, ele está na palavra de Deus e ele procede da boca de Deus, porque a palavra de Deus foi dada a nós para que nós tivéssemos condições necessárias para seguirmos. Pedro continua nos alertando e ele diz que eu só vou querer me despojar, eu só vou querer desejar ardentemente. No versículo 3 ele diz, se é que
que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Querido, se você não quer se despojar, se você não deseja ardentemente, preste atenção e comece a ver o que pode estar errado. E comece a clamar ao Senhor e a pedir ao Senhor que entre em tua vida e traga uma nova experiência, uma nova realidade de vida. Ele colocou esse texto aqui exatamente para chamar a nossa atenção e para nos mostrar que nós precisamos experimentar que o Senhor é bondoso. Experimentando que o Senhor é bondoso, eu vou querer me despojar e eu vou desejar ardentemente o leite genuíno. Pedro traz uma outra metáfora. Ele sai da metáfora mostrando o crescimento biológico do ser humano, do recém-nascido, e ele traz uma metáfora para chamando de pedras vivas. Nós primeiro observamos o nascimento, o crescimento. Agora nós vamos observar o prédio em construção, porque ele diz assim, ó, chegando-vos para ele, a pedra que vive rejeitada. Você sabe quem é essa pedra? Ele foi rejeitado pelos homens, mas para Deus ele era uma pedra eleita e preciosa, nosso amado Jesus Cristo. Também vós mesmos, como pedras que vivem, como pedras na construção, somos nós, os filhos de Deus. Pedro nos chama pedra que vivem. Sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. É importante nós entendermos quem eu sou, me identificar sabendo quem eu sou, para entender qual é o meu papel nesta construção que o Senhor tem nos chamado. E é interessante que ele coloca, olha a ordem que ele dá. Ele chama, eu preciso me despojar, eu preciso desejar ardentemente, se eu já conhecia a bondade do Senhor, para que eu possa ser usada como pedra viva. Primeiro eu sou edificado, primeiro eu cresço na palavra, primeiro eu vou me despojar de tudo aquilo que possa atrapalhar a minha vida, e eu vou desejar ardentemente crescer. Eu preciso crescer. É importante que nós nos alegremos ao perceber que Deus continua hoje construindo a sua igreja. Lembra que eu falei domingo passado? Nós estamos em construção. Por isso que durante um tempo houve aí a moda e coloca figurinha de tijolos e escreveu lá, estamos em construção, estamos em construção. Então, querido, declare isso, que você está em construção, mas não por mãos humanas, mas eu estou em construção pela mão do Deus Todo-Poderoso, que pode fazer todas as coisas. Independente do que aconteça, a igreja segue caminhando. Independente do que aconteça, a igreja continua crescendo. Você crê nisso? Você entende isso? Que independente das circunstâncias, independente das adversidades, a igreja do Senhor, ela segue caminhando e ela continua crescendo, porque nós temos uma promessa feita por Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18, se você nunca leu esse texto, eu desafio você a ler a palavra de Deus. Querido, eu quero te dizer uma coisa, se você não lê a palavra, você não vai crescer. Se você não ler a palavra e não receber aquilo que Deus tem para você, para te dar o alimento sólido, eu não posso a vida inteira ficar no leitinho, apenas recebendo uma vez por semana aquilo que a pastora fala, ou
Se tiver outra pessoa de outra igreja assistindo aquilo que o teu pastor ou a tua pastora fala, uma vez por semana eu vou lá, sento ou assisto pela live. Ah, tá bom, já assisti. E é tão interessante que muitas vezes o assistir não faz nenhuma diferença, porque passa uma semana, você pergunta o que foi que você assistiu na semana passada e você tem a coragem de me dizer, eu nem me lembro o que eu comi ontem, como é que eu vou lembrar o que a pastora falou uma semana atrás? Realmente, não é o que eu falo, porque se depender daquilo que eu falo, eu sei que você vai esquecer. Mas é aquilo que Deus tem falado com você. Você já reparou quantas vezes Deus tem nos chamado ao crescimento? Quantas vezes Deus tem falado para nós da importância de nos alegrarmos? Porque nós temos o privilégio de fazer parte desse processo de construção, desse processo de crescimento. Porque o Senhor está conosco a cada dia. Por isso que no versículo 4 ele chama a nossa atenção e diz, ó, chegando-vos para Ele. Eu preciso me aproximar de Jesus, a pedra viva. Ele pode ter sido rejeitado pelo homem no passado, como continua sendo rejeitado pelo homem, por muitos homens no dia de hoje. Mas Ele é a pedra viva. Ele é aquele que é precioso para Deus. Ele foi precioso para Deus porque ele aceitou o plano de Deus na vida dele, porque ele permitiu que Deus usasse a vida dele para alcançar outras pessoas. E o Senhor Jesus, ele é o grande vencedor. Você pode glorificar ao Senhor por isso. Você pode dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é grande, é forte, é poderoso, e eu estou me achegando ao Senhor para receber do Senhor aquilo que é suficiente para eu continuar no processo de construção da minha vida. Versículos 6 e 8, Pedro diz assim, usando textos que já foram usados lá no Velho Testamento, no livro de Jeremias, no livro de Salmos. Ele fala que Cristo, que é a pedra viva, por isso que ele diz, olha, porque está escrito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa. Ô Jesus, obrigado porque o Senhor foi eleito. Obrigado porque o Senhor é precioso. Obrigado porque o Senhor é a nossa pedra angular. Quem nele crê não será de modo nenhum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitado, essa veio a ser a principal pedra angular. Eu quero te perguntar uma coisa, querido. O que Jesus Cristo significa para você? Significa que é uma pedra de tropeço, como está escrito aqui, porque para os descrentes ele foi uma pedra de tropeço. Mas para aqueles que creem, para aqueles que nunca serão envergonhados, ele é a pedra fundamental. A pedra fundamental é aquela que é lançada na construção, e a partir dela você pode crescer. Eu só posso crescer se eu estiver firmado na pedra fundamental, que é o Jesus Cristo. Se os bebês precisam de leite, as pedras precisam de argamassa para se ligarem mutuamente. Nós estamos em construção, mas a pedra, quando ela entra no processo de construção, ela não é jogada pura, simples, solta. Vocês já viram isso só em desenho animado, né? Porque você joga a pedra e a pedra fica lá solta no ar, não cai, não sai do lugar. Isso é pura ficção, porque na vida real, se ela não for colocada, ligada por argamassa, ligada mutuamente, aquela construção não será boa, ela não ficará de pé. A igreja do Senhor segue caminhando
porque nós, enquanto pedras vivas, usamos a argamassa do poder do Espírito Santo de Deus para que nós estejamos ligados mutuamente. Somos membros uns dos outros. Imagine um prédio. Você sabe como é feito um prédio. Tanto que muitas vezes prédios que não são bem feitos, eles caem, eles vão abaixo. Por isso, porque eles não foram construídos da maneira correta. Eu e você precisamos ser construídos da maneira correta. E para tanto nós precisamos da pedra angular, que é Jesus. E precisamos estarmos ligados pela argamassa do amor, pela argamassa do Espírito Santo de Deus. Continua lendo. Você ainda está com a sua Bíblia aberta? Você ainda está me acompanhando? Eu espero que sim. Vós, porém, sois raça eleita. Quantas vezes nós já lemos esse texto, né? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Pedro, ele usa uma metáfora que já tinha sido usada antes. Ele nos compara a sacerdotes santos, cujo dever é adorar a Deus. Lá no Antigo Testamento, o acesso e sacrifício eram dois privilégios restritos aos sacerdotes. Lembra quando Jesus morreu? Na morte de Jesus, o que foi que se rasgou? E quando o véu se rasgou de alto a baixo, ele não se rasgou apenas um pedaço para você enfiar a sua cabeça, não. Ele se rasgou completo, de alto a baixo, e ele abriu o acesso à presença do Senhor. Nós somos privilegiados, porque hoje nós somos sacerdotes. Toda a igreja, nós somos a igreja do Senhor, nós somos sacerdotes, somos privilegiados como povo escolhido. Lá em Isaías 43, 20 e 21, fala sobre isso. Deus falando ao povo, mostra e fala e declara. Isaías declara para o povo: olha, vocês são povo escolhido de Deus. Todos nós fomos feitos sacerdotes, sacerdócio real. Apocalipse 5, 10 nos mostra. Fomos feitos criaturas santas e exclusivas. Romanos 15, 10. Eu não estou lendo, querido, todos esses textos. Eu gostaria que nós estivéssemos, presentes, porque aí eu pediria ajuda, para que vocês lessem os textos. Mas se você tiver oportunidade, guarda esses textos e leia depois. Leia depois. Fomos propriedade, fomos feitos propriedades exclusivas. Romanos 15, 10, Efésios 5, 10. Esta finalidade, quando diz que somos remidos da escravidão e do exílio, aqui está à vista a nova aliança. Deus lá no Velho Testamento fez uma proposta e depois ele trouxe Jesus e nos deu uma nova aliança. A finalidade da nova aliança com Deus é anunciar com excelência, seguir os passos de Jesus e os exemplos de Jesus. Nós somos privilegiados como povo escolhido. Nós fomos feitos sacerdócio real. Nós também somos propriedade santa e exclusiva. Mas para quê? Por quê? Para quê? Quem eu sou? Eu sou povo santo. Mas eu fui feito tudo isso com a finalidade que possa demonstrar a qualidade da nova aliança do Senhor em nossas vidas. Eu preciso declarar, eu preciso mostrar, eu preciso dizer ao mundo quem é o meu Senhor.
Eu preciso declarar para o mundo quem eu sou. E sabendo quem eu sou, eu sei que eu não posso ter uma atitude inadequada, uma atitude que não vai de acordo com a minha herança. A minha herança, que eu sou povo de Deus. Olha o versículo 10. O versículo 10 diz que vós sim, que antes não erais povo. Eu não era povo, você não era povo. Hoje eu sou o povo escolhido de Deus. Você pode repetir isso. Você pode dizer, eu sou povo escolhido de Deus. O apóstolo aqui, ele compara a igreja a uma nação, ao povo que de fato era propriedade exclusiva de Deus. Essa expressão não foi usada apenas pelo apóstolo. Essa expressão já foi usada lá em Êxodo 19, de 5 a 6, quando Deus fala ao povo, após redimi-los, tirá-los do Egito, ele declara para aquele povo que aquele povo era um povo exclusivo do Senhor. Pedro, de uma maneira ousada, ele traz para nós hoje. Pedro, de uma maneira ousada, ele traz para a comunidade cristã, o Israel de Deus, não foi por favoritismo, não foi apenas para dizer que nós somos povo exclusivo, mas foi para que nós nos tornássemos testemunha desse Deus todo-poderoso. Portanto, eu não posso guardar essas bênçãos apenas para nós. Eu não posso apenas dizer que eu sei, eu já ouvi. Não, eu já ouvi. Inclusive, a pastora pregou algumas vezes ano passado sobre esse texto. Não, eu já conheço esse texto. Quer que eu fale de cor? Posso até falar de cor. Não é apenas para isso. Não é apenas para saber de cor. Saber de cor é bom. Não é apenas para saber de cor, mas é para ter a certeza de que esse Deus que nos separou como povo escolhido dele, ele nos fez isso para que nós anunciássemos quem ele é. Você está pronto para anunciar quem você é? Você está pronto para transmitir aos outros aquilo que Jesus fez por você? Você está pronto para demonstrar a bondade do Senhor? Eu já experimentei que o Senhor é bom, então por isso eu vou ter condições de demonstrar tudo aquilo que Pedro nos incentiva, e Pedro continua nos incentivando. Você está conseguindo acompanhar, meu irmão? Você está conseguindo entender aquilo que eu estou dizendo para você? É ruim porque eu não sei, né? Você pode estar aí dormindo e apenas ouvindo, é verdade. Você pode estar totalmente distraído, é verdade. Mas o que eu peço ao Senhor é que esta mensagem, como tantas outras que nós já ouvimos por homens e mulheres de Deus muito mais fluentes do que eu, trouxeram à nossa igreja, é que nós recebamos essa palavra para que nós possamos viver de maneira digna de quem eu sou, da herança que eu recebi. Mas Pedro, ele continua, após usar 4 metáforas, ele agora vai usar mais 2, no versículo 11, porque ele diz que eu sou peregrino e forasteiro. Peregrino é aquele que não tem lar. Forasteiro é aquele que não tem direito no lugar onde ele vive. Esse conceito de cidadania santa, celestial, é uma verdade até perigosa, pois pode ser facilmente distorcida. Muitas vezes as pessoas distorcem dizendo coisas que não são relativas a essa verdade. Mas o que nós chamamos a tua atenção nessa manhã é que você não pertence a esse mundo. Você é forasteiro nesse lugar. O teu lar é o lar celestial. Mas Pedro, ele é muito consciente nesses conceitos. E o que ele quer dizer para nós é que a nossa cidadania celestial desafia as nossas atitudes. Eu não posso ser cidadão do céu mantendo as atitudes iguais a todos aqueles que não são
pertencentes à cidadania celestial. Eu tenho uma cidadania celestial e eu vou viver de acordo com ela. Depois ele continua nos chamando de servos. Mais uma vez ele incentiva os leitores a viver de tal forma entre os pagãos que eles possam ver as suas boas obras. E nós vamos ver isso quando ele diz assim, versículo 12: mantendo exemplar o vosso entendimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a vosso Deus no dia da visitação. Que nós possamos, enquanto IBMQ, nos mantermos numa posição de filhos, servos, fiéis ao Senhor, tomando posse daquilo que o Senhor tem para nós. Quando nós pensamos no equilíbrio que Pedro traz nesse relato, e eu vou ler rapidamente, a partir do versículo 13, ele diz assim: sujeitando-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade do pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Naquela época ele precisava falar sobre honrar o rei, mas você vê que nesse texto ele chama a atenção que nós, enquanto cidadãos dos céus, nós precisamos ter uma atitude exemplar. Como crianças recém-nascidas, somos chamados a crescer. Como pedras vivas, somos chamados à comunhão. Como sacerdotes santos, somos chamados à adoração. Como povo propriedade de Deus, somos chamados ao testemunho. Como estrangeiros e peregrinos, somos chamados à santidade. Como servos de Deus, somos chamados a termos uma cidadania celestial. Essa é uma descrição maravilhosa, abrangente e equilibrada. Somos chamados ao equilíbrio e não à ênfase de desprezarmos um irmão em favor de outro, porque todos nós somos iguais perante o Senhor. Assim, tanto os discípulos individuais, quanto membros da igreja, tanto adoradores, quanto testemunhas, tanto peregrinos, quanto cidadãos, a razão de quase todas as nossas falhas e a facilidade a facilidade de esquecermos a nossa identidade enquanto discípulos do Senhor. Então fica a pergunta para você: quem você é? Quem você é? Que Deus possa te abençoar para, munido desta identidade com Cristo, você saiba exatamente qual é o teu papel no reino celestial. Qual é o teu papel nesse mundo que nós vivemos, para que até que Jesus volte, a nossa vida possa impactar e fazer diferença. Falamos tanto sobre ser igreja relevante. Eu só posso ser igreja relevante se eu individualmente for relevante. Eu só posso ser igreja relevante quando eu entendo qual é o meu papel enquanto igreja do Senhor na sociedade que estamos inseridos. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que você possa falar com muita convicção: eu sou filha do Rei, eu sou
herdeiro com Cristo. E porque eu sou filha do Rei, eu sei exatamente como devo me comportar, como devo agir em toda e qualquer situação. Que Deus te abençoe, que Deus te dê o equilíbrio necessário e que nós, enquanto igreja do Senhor, possamos honrar o nome do Senhor, possamos ter atitudes dignas para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Pai de amor, por ter se lembrado de nós, de ter mandado Jesus para morrer na cruz por nós. Obrigado porque hoje nós podemos viver na Tua presença, podemos, Senhor, compartilhar daquilo que o Senhor é em nossas vidas para outras pessoas. Senhor amado, nós queremos te pedir que assim como nós experimentamos da bondade do Senhor, que nós tenhamos a capacidade de compartilhar desta bondade para outras pessoas e possamos fazer diferença aonde nós estamos inseridos. Que nós tenhamos equilíbrio, Senhor, para ter as nossas atitudes, as nossas ações possam refletir quem nós somos no Senhor. Deus abençoe a tua igreja, fortaleça a tua igreja. E mesmo, Senhor, nesses dias difíceis, nos dias, Senhor, de adversidade, nos dias, Pai, em que temos enfrentado tantas situações adversas, nós possamos nos manter firmes na tua presença, nos despojando de tudo aquilo que não te agrada, nos despojando de tudo aquilo que possa atrapalhar a nossa comunhão contigo e nos apegando, Senhor, a uma vida de santidade na tua presença. Que nós possamos, Senhor, nos achegar cada dia mais à nossa pedra angular, que é o Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus seja pleno em nossa vida e até que o Senhor volte, que a nossa vida reflita a ação do Espírito Santo em nós. Muito obrigado por todas as coisas. Nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.